Amigos, oi, terminei mais um livro e hoje apenas é dia 4. Aí, ok? Mas eu vou preencher as páginas iniciais com vocês e aí eu vou tentar comentar um pouco sobre o livro, porque acho que se eu deixar pra falar no final fica muito, muito estranho. Não estranho, sei lá. Eu vou carimbar bem. Eu não lembro onde eu carimbei os outros, mas eu vou carimbar bem aqui. Nossa, carimbei bem certinho, ainda bem. E aí, só um momento, deixa eu limpar meu carimbo pra guardar ali na bolsa. E aí, puro suco do caos. Eu vou preencher as coisas, né? E vou falar pra vocês o que eu achei do livro de uma forma geral. Eu tô gravando ele pra um desafio literário. Eu sei que agora vocês votaram na opção 2, né? Que é que vocês querem 2 vlogs e depois o desafio. Só que quando eu comecei a gravar o desafio, tava empatado a enquete. Tava 50% pra opção 1, que era vlog de leitura e com intercalado de desafio literário, né? E a opção 2, né? Tava entre a opção 1 e a opção 2 e a opção 3 nem recebeu votos. Eu fiquei surpresa porque eu achei que vocês iriam gostar só de vlogs de leitura, mas vocês querem ver alguns desafios. Então eu fiquei feliz porque eu gostei de gravar os últimos que eu gravei aqui pro canal, né? Então eu fiquei feliz com isso. E aí eu tô gravando um livro tentando ler 100 páginas por dia. Hoje eu li bem mais do que isso, o que é preocupante, mas esse livro tá lá. Então vocês vão ver esse vídeo antes do desafio, né? Porque o desafio vai sair só dia 10, porque eu vou gravar até dia 9. E aí eu marquei muitas coisas, não tanto comparado ao primeiro livro. O primeiro livro é ainda que eu marquei mais, mas temos algumas coisas aqui. E aí vamos preencher o que a gente gosta de ver. Então, conforme eu for preenchendo as páginas iniciais, eu vou falar um pouco do livro, né? Era isso que eu queria dizer. Eu tava testando como é que eu iria fazer. Mas enfim, aqui no Amor e Ódio é o 3º livro da série Twisted. E a gente vai acompanhar a história sendo criada do Josh, que é a irmã da Ava, do primeiro livro, Amor Corrompido, e da Jules, que é a melhor amiga dela. E aí, eles têm a vibe de Enemies to Lovers. Mas é engraçado em algumas partes, mas outras, principalmente nessa hora que eles ficam... Ai, não posso gesticular, senão eu vou desfocar. Mas em outras partes, a troca de farpas dele, principalmente da parte do Josh, eu acho que vai muito pra magoar de fato, sabe? Pra machucar. Então, é algo que me incomodou muito no começo, mas isso é algo que acontece só no começo. Então, depois eu consegui passar a gostar dele. Mas vamos lá. Eu acho que para um contexto geral, assim, eu sempre comento com vocês que eu gosto muito de livros de romance, que a gente tem uma história ali por detrás. E todos os livros da Ana Huang, a gente tem isso. Então, é algo que eu fico muito feliz com isso. E aí, a gente tem... Como é que eu posso dizer pra vocês? A gente tem uma história ali por detrás da Jules. Eu não vou mentir pra vocês que eu não tava esperando por uma bagagem muito grande. Eu não vou mentir que eu acho que eu esperava isso. Por exemplo, no livro da princesa, né, da Bridget, eu acho que eu esperava mais ali porque da realeza e tudo mais, mas não, foi algo que me surpreendeu muito, o passado dela, toda a história dela. E cara, eu fiquei de cara, porque eu não tava dando nada, assim, pra história dela, de um modo geral. Eu peguei a cor errada, romance é vermelho. E eu não tava dando nada pra história dela, assim, no geral, sabe? E eu paguei com a língua, porque é uma história que, querendo ou não, por mais que tenha ali todos os seus defeitos de coisas erradas, que no final a gente entende o porquê que aconteceu, eu achei louco, porque eu não quero falar sem falar spoiler, então por isso que eu tô falando desse jeito toda estranha. Mas
eu gostei muito desse livro mais por conta da Jules. Desde o primeiro contato que eu tive com esse livro, ela foi uma personagem que me cativou desde o primeiro momento. Eu já gostava muito dela desde o primeiro livro, então eu acho que eu tava com a esperança também de conhecer um pouco mais dela nesse livro, sabe? E realmente a gente conhece bastante dela. Eu acho que a história ali por detrás dela e toda a evolução ao longo do livro é muito bonita. É um arco completo, bem fechadinho. Eu guardei o negócio de novo. Eu não tenho do que reclamar, sabe? Aí a gente vem pro do Josh. O do Josh é algo que me incomodou muito, essa parte de arrogância dele no começo do livro. Rosa, porque é o livro físico. E ele se acha muito... No começo, ele se acha bastante por ele ser médico. E, cara, eu não sei por que as pessoas têm isso, sabe? Pelo menos eu me baseio assim. Eu tava até pensando sobre... Quando eu trabalhei no hospital, ele é residente, né? E a gente trabalhava muito com residentes. E, cara, todos os residentes que passaram lá com a gente, nenhum tinha esse ar de prepotência de se achar, sabe? Então... ler isso aqui nesse livro me irritou um pouco no começo, porque, tipo, eu não vivi isso com nenhum residente, sabe? Tipo, eles querendo se achar melhor do que a gente. Não, porque todos que passaram lá com a gente enquanto a gente trabalhava eram todos muito educados e não tinha essa coisa, sabe? Então, é algo que me incomodou bastante. Esse negócio dessa prepotência dele, de ser arrogante. Nossa, tem uma hora que eles estão brigando mesmo, que um fica jogando as verdades na cara do outro, em que a Jules fala essas coisas e, tipo, ele se toca. Então, finalmente ele se toca e aí ele deixa de ser esse cara prepotente, e é a partir daí que eu consigo gostar um pouco mais dele na história. Eu acho que no começo ele não foi o meu personagem favorito, mas ele passa a ser ali pro final do livro. Tipo, no final do livro mesmo que ele me conquistou de fato. Não vou dizer que eu saí amando ele dessa leitura, mas que eu passei a gostar no final do livro. E a gente tem a história ali por detrás, mas não é uma história que é desconhecida, porque ele é irmão da Ava, então a gente já sabe o que tem na família deles, a gente já sabe todo o rolê que tem ali, a intriga com o Alex, que era melhor amigo dele, que traiu ele. Então, por conta ali do romance dele com a Ava, né? Então tem todo esse rolê. E aí, uma coisa que eu fiquei muito incomodada não é nem o fato dele, tipo, não perdoar o Alex logo de cara. Claro, houve uma traição ali na amizade, essas coisas todas. Eu não sei como é que funciona, tipo, entre homens, até porque, tipo, o Alex tá namorando ainda. Já passaram 3 anos desde o acontecimento do primeiro livro. Então, há 3 anos ele tá nessa onda aí de não querer perdoar. Mas até em um momento a Jules fala pra ele, né, que, tipo, talvez esteja na hora do perdão acontecer. E o que me incomoda é que não foi ele que, tipo, tomou o partido. Foi o próprio Alex. Então, eu acho que poderia ter partido dele, mas eu gostei muito de como eles se resolveram, apesar de ter passado tanto tempo assim. Eu gostei de que eles resolveram. Claro que no primeiro momento eles não voltaram a ser grandes melhores amigos, mas dá pra ver que ao longo do livro, ali, isso acontece na metade do livro, bem dizer, eles vão se tornando bons amigos de verdade novamente. Então, eu gostei muito de como a gente tem esse fechamento desde o primeiro livro, e que é uma história, assim, por detrás que é legal. E a gente também tem a questão lá do pai dele, psicopata. Então, é uma coisa muito louca. Vocês viram um pouquinho do spoiler, né? Mas, de certa forma, o romance deles eu gostei bastante. Eu acho que eu gostei mais do que o segundo livro. Mas pra mim ainda, Amor Corrompido ainda fica em primeiro, porque... não sei, eu sei que eu gosto muito desse livro e eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Mas aí, há problemas. Eu acho que cada leitura é diferente pra cada pessoa, então tá tudo bem. E eu gostei muito. Eu acho que se eu fosse fazer um ranking até agora, apesar de não ter lido ainda Mentiras de Amor, eu coloco, sem sombra de dúvidas, Amor e Ódio em primeiro lugar. Ou, primeiro lugar não, Amor Corrompido em primeiro lugar,
Amor e Ódio em segundo e Jogos de Amor. Ai, agora eu me esqueci qual é o nome. Em terceiro, porque eu acho que eu criei muita expectativa, sabe? Pro livro da princesa. Então, esse é meu veredito final. E ele tava muito se encaminhando pra 4 estrelas, não vou mentir. Mas, depois do capítulo 40, que as coisas vão acontecendo e muita coisa acontece, meu Deus, eu fiquei, como assim? É o quê? E fez com que eu desse 5 estrelas, porque o final é muito bonito. Querendo ou não, é uma história completa, tem os seus altos e baixos, a gente tem brigas, a gente tem intrigas, a gente tem muito hot. Todos os livros da Ana Huang tem hot, e eu acho que esse hot desse livro fica em segundo lugar, eu não sei mais falar, em segundo lugar também, porque ainda em questão do primeiro, pra mim, do primeiro livro ainda é o melhor, tem todo um sabor ali, mas esse aqui não fica pra trás, também é muito bom. Eu acho que o que eu achei mais morninho dentre eles foi lá o da Bridget, que acho que é Jogos de Amor, agora eu não sei se eu tô falando certo, mas pra mim foi o mais morninho entre eles. Nossa, onde é que eu li? Agora eu preciso falar o nome certo. É Jogos do Amor, gente. Tô falando errado. Olha, eu dei 3 estrelas até, mas estou chocada que eu gostei. Ai, vocês viram spoiler. Perdão, gente. Mas agora vocês vão ficar com a cena do fazendo, né? Porque eu gravei lá pra rede vizinha. E aí, a cena tá no formato da outra rede, né? Então vocês vão ter que me perdoar. Mas pelo menos eu lembrei de gravar, então agora vamos falar o que eu pensei pro layout. Eu espero que tenha ficado claro, né, o que eu falei do livro. Eu acho que eu falei tudo o que eu quis, deu pra entender. É um livro bom, gostei da história por detrás dos personagens, deles juntos, como eles se superaram. Aliás, não falei muito também pra não dar muito spoiler, mas acontecem muitas coisas. Gente, apenas apreciem a beleza do que é esse layout aberto, assim, os dois. As colagens, eu acho que eu tô viciada. Esse aqui eu fiz como um teste, porque eu não sabia se eu iria continuar de fato fazendo isso em todos. Mas, gente, olha isso aqui. Ele aberto assim é a coisa mais linda. Eu amei muito. Com certeza, eu acho que esse layout é um dos que eu quero trazer ainda ano que vem. Só que o meu caderno é menor, então eu não sei como é que vai ser. Mas, cara, eu acho que eu vou investir nessas imagens, assim, pra colar. Esse livrinho, vou até mostrar pra vocês, porque eu acho que eu não mostrei no primeiro. Eu comprei na Shein, eu acho que eu vou atrás de mais alguns, porque eu sei que vende vários caderninhos, assim, e ele é com um monte de adesivo. Tipo, os adesivos são fáceis de tirar, sabe? Ó, pra quem tem aquelas pinças que já fazem adesivos, é bem de boa. Aí tem esse fundo aqui que é meio com fundo branco, né? E aí meio que eu arranquei a folha. E aí a gente tem esse fundo branco, a gente tem o transparente, ó. Também tem algumas imagens, são mais imagens de flores, de cogumelo, de pássaro, tipo tudo que tá aqui, sabe? E, ai gente, não sei explicar direito as coisas, perdão. Aí a gente tem um com fundo branco, ó. Essa com fundo branco eu usei algumas pra colocar numa caixinha de estrelas que eu fiz. Aquele creme da Nivea, sabe? Tem umas imagens muito bonitas. E, nossa, eu acho que eu vou ver se eu acho outras opções desses caderninhos pra me comprar.
porque eu gostei muito de fazer colagem, assim, né? Eu achei que eu não tinha o dom pra isso, mas, galera, eu tenho. E aí é isso, ó. É isso que eu tava fazendo, o negócio das estrelas. E ele é assim. Não lembro quanto ele foi, mas ventou. Será que esses são os outros modelos? Ou é o que vem? Ai, agora eu não me lembro se vem esse. Deixa eu conferir. Eu passei e não lembro de ter visto esse. Mas os outros eu sei que tem. Ah, tem sim. É todos os que tem, ó. Mas eu gostei muito, gente. Acho que com certeza eu quero comprar um outro. Se eu lembrar do preço, eu vou procurar e vou colocar aqui na edição. Se eu lembrar, né? Porque às vezes eu esqueço. Mas se alguém se interessar, pede o ID no comentário, que aí é mais fácil, eu lembro de colocar. Mas vamos lá ao layout de Amor e Ódio. Eu gostei, gente. Fala sério. Eu dei o meu nome aqui, eu achei que ficou muito bonito. Segui o mesmo padrão, né, das washi tapes aqui no canto, o livro, a capa do livro, né, o título. Dessa vez eu não quis inventar de fazer sombreado, então eu fiz só. Esse aqui foi o da Stedler e esse aqui é da Saint-Pen, aquela ponta pequena. E aí Ana Huang, eu acho que eu não quis colocar muito de amarelo, porque aqui eu fiz assim. E não gostei muito porque ficou muito juntinho, sabe? Era pra eu ter feito diferente. Então aqui eu já fiz diferente. E eu gostei de como que ficou. Aí a gente vem, é um romance. Eu iniciei dia 3, né? Porque Glow eu acabei de madrugada. E aí eu comecei ontem, mas ontem eu li bem pouco. E hoje eu meti 418 páginas, gente. Vocês têm noção disso? Eu achei um absurdo. E eu fiquei chocada o tanto de páginas que eu li hoje. E aí eu li em 2 dias, 464 páginas no total. Ele é o maior até agora dos 3 livros. Eu não sei quantas páginas tem Mentiras de Amor. Então, até agora ele é o maior da série. E aí eu li no físico, né? E minha personagem favorita desde o começo foi a Jules. Ali pro final, né, como eu falei pra vocês, ali do capítulo 40, que foi quando eu comecei a gostar do Josh, ele se tornou o favorito, mas do começo ao fim foi a Jules. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela corretamente. E aí eu dei 5 estrelas. Aí eu anotei só um pouco da sinopse, que é o que diz aqui atrás. Um pouco do Josh. Ó, um pouco do Josh, eu anotei até aqui, né? E um pouco da Jules, que eu anotei até aqui, porque tem mais coisas, né? Mas aí, senão não ia dar, né? O espaço. Aí é o livro de número 201, que eu já li em toda a minha vida, o que é chocante pra mim. E as citações, eu marquei mais algumas, só que como eu queria anotar essa aqui e eu sabia que essa aqui era muito grande, eu optei, né, por anotar só 2. Então eu anotei essas. E essa fala aqui não é nem do Josh, é do Alex, em uma conversa em que eles estão tendo, né? E tipo, eu achei muito bonita, então eu anotei porque, querendo ou não, faz todo sentido pros 2 personagens no livro, sabe? Então, eu gostei bastante. E aí a gente vem pra essa obra de arte, gente. Tá tão lindo. E aí, vamos falar das cores. Aqui, ó, eu acho que super combina esse post-it com o que eu tenho, né? Eu só arredondei as pontas, porque a capa, o vermelho em si é predominante no título e aqui, né? Que é um tom mais escuro. E aqui dos lados, mas toda a parte do livro é uma cor de salmão, com rosa, com esse tom mais clarinho, né? Então, eu aproveitei pra brincar com as cores. Eu tenho esse negócio aqui, que é tipo um monte de coisa, que tem esses relevo. Ele é muito bonito, aí eu tenho de várias coisas, mas as outras formas não combinava. E aí, eu gostei mais desse, eu tava fazendo os testes, né? E aí, porque da forma que eu ia colocar, eu queria justamente que ficasse assim, sabe? Esse negócio aparecendo. Então, morreu de colar. E aí, o post-it eu usei essa cor, que era o tom mais parecido, assim, que combinava com a capa do livro. Porque eu queria usar muito um vermelho, mas eu não tinha um vermelho, então esse era o que eu tinha e foi o que eu usei. E aí, eu usei esse aqui porque eu ainda tenho os últimos resquícios de 2 páginas, então tá acabando dessa folha quadriculada. E essa aqui eu peguei uma folha normal de sulfite que eu tenho e eu coloquei esse rosinha, porque eu não queria usar um vermelho, porque já que não ia ter vermelho aqui, eu achei que não ia ficar legal. Então, cara, combinou super.
Aí eu usei essa flor aqui, esse fundo, porque é vermelho, né? E combina com a estética do livro. E essa página aqui de Love, porque tem amor, né? No título, é só por causa disso mesmo. E aí eu usei esse aqui, o amor começa... Não, onde a vida começa, o amor nunca abandona. Algo assim, gente, eu traduzi. Mas, ó. Onde a vida começa e o amor nunca acaba. Eu achei muito bonito. E eu achei que faz todo sentido também pro... Meu Deus, vai dar meia-noite. Faz todo sentido pra história. E aí eu coloquei só essa florzinha aqui pra complementar aqui em cima. E eu amei. Eu amei. Amei muito. E eu espero que vocês tenham gostado desse layout. Eu tô tentando... Como eu gravo pra outra rede, né? De outro formato. Então eu espero que, mesmo assim, vocês gostem de assistir. Eu acelero porque fica um vídeo muito grande. E aí, senão, é só eu falando. Então, pelo menos a parte que eu faço, eu acelero, né? Pra ficar mais legal pra vocês. Mas é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E... quando eu soltar o outro vídeo, eu explico mais a situação do desafio literário, como tá sendo. É isso. Vejo vocês no próximo. Tchau!